Olá, no NBTV Entrevista de hoje a gente fala sobre pandemia e direitos humanos. Eu converso com o professor José Geraldo de Souza Júnior, ex-reitor da UNB e professor da Faculdade de Direito. Ele é um dos organizadores de um livro que fala exatamente sobre essa temática. Ele criticou durante a entrevista a condução política da crise sanitária no país e falou também da importância do Estado e da necessidade de organização social para superar a pandemia e amenizar as desigualdades sociais. Confira na entrevista a partir de agora. Olá, professor, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença no NBTV Entrevista. Seja bem-vindo. Então, Bruno Lara, é um prazer estar aqui na UNB-TV, né, minha TV preferida, e é com alegria que me encontro aqui com você e com o nosso auditório ampliado. Tá certo. Muito obrigado. O prazer é nosso, professor. Bom, professor, a gente vai falar hoje sobre direitos humanos e pandemia, né? Como é que o senhor observa a gravidade, como é que a temática dos direitos humanos se situa nesse contexto da pandemia? Olha, Bruno, até por coincidência, eu acabei de, com colegas, né, publicar um livro, que é esse aqui, olha, o Direitos Humanos e Covid-19, os grupos vulnerabilizados e o contexto da pandemia. Uma obra lentada de 600 páginas, com uma interlocução grande, que foca exatamente o tema que você põe. Se qualquer pandemia, em qualquer circunstância, é um drama, entre nós no Brasil e em alguns outros países, ela tem sido um fator de desorganização e de aviltamento do humano, no que diz respeito às respostas de amparo, inclusive sanitário, às necessidades mínimas de assistência, de atendimento à saúde, de suporte, de apoio, de proteção, não só do ponto de vista da resposta política que a governança deve exercitar, mas do ponto de vista da visão de mundo, de sociedade, que as lideranças políticas precisam ter. No caso nosso, com um discurso de valorização do econômico sobre o humano, são os procedimentos de acumulação e de gestão dos negócios que têm prevalecido sobre as necessidades humanas mais elementares, e isso é uma questão, né, que interpela toda a construção histórica, toda a construção filosófica, toda a construção jurídica de salvaguarda dos direitos humanos, como está na nossa Constituição e nos documentos fundamentais da civilização. Veja os despejos forçados, a agressividade contra povo de rua, que é o mais vulnerabilizado dos grupos sociais, né? Então, é o horror no que diz respeito, do ponto de vista do que tanto avançamos civilizatoriamente, o que essa situação traz sobre os direitos fundamentais e os direitos humanos. Pois é, professor, não precisa nem de a gente ver estatística para perceber a quantidade de pessoas, moradores de rua, que cresceu nos últimos tempos, nos últimos meses, e assim, é coisa absurda, né? A gente consegue comparar, né, de agora, um ano atrás, um ano e meio atrás, a quantidade de moradores de rua é uma coisa visível, a gente não precisa nem de estatística para perceber o crescimento da desigualdade no Brasil. É assustador. A pandemia, professor, ela explodiu uma variedade de temas sobre direitos humanos, né? Racismo, indígenas, direitos trabalhistas, mulheres, moradia, enfim. Como é que a gente faz para organizar esse debate e para dar prioridades também, porque assim, existem políticas públicas, ou pelo menos deveria existir, né, que vão fazer aplicações de busca de aperfeiçoamento dessas temáticas. Como é que faz para organizar e priorizar determinadas pautas nesse momento, né? As pautas são complexas e convergentes do ponto de vista da exigência dessas atuações que você está mencionando. Elas têm caráter político, por exemplo.
eu acho que uma pauta necessária e de reorganização do social é o afastamento da direção política do país. Eu próprio, com alguns colegas do mundo do direito e da filosofia e da ética, entramos agora com a ação civil originária no Supremo Tribunal, pedindo que se declare a incapacidade do presidente da República de fazer a gestão da política de defesa dos direitos da população. Quer dizer, dissemos que o fizemos porque há uma inércia do ponto de vista político na crítica a essa incompetência, que não é apenas uma inabilidade, parece ser uma política deliberada. Isso no plano de ação política, de institucional. Mas o mais importante é o que estamos vendo no espaço da mobilização do social. Hoje, enquanto conversamos aqui, os indígenas estão mobilizados, fazendo atividades de protesto e de reivindicação social no espaço da Esplanada para denunciar o caráter. Eles dizem, inclusive com essa característica, levaram um libelo à Corte Internacional, ao Tribunal Penal Internacional, acusando essa política de genocida, né? E isso tem a ver com a leniência do ponto de vista da forma como que se permite, né, investidas que têm produzido assassinatos, invasões de terra, usurpações de territórios, violando a Constituição. A nossa universidade, por exemplo, constituiu e ativa um Conselho de Direitos Humanos, que é exatamente no espaço institucional acadêmico, né, pensar políticas, por exemplo, que contribuam para que o esforço universitário traga apoio ao fomento e ao desenvolvimento para a pesquisa de insumos que protejam a população, vacinas. Participamos de um projeto com essa característica, né? E, ao mesmo tempo, que salvaguarde a incolumidade da sua comunidade, professores, servidores e alunos, de modo a que ela esteja imunizada, né, para poder, com o mínimo de condições, exercitar aquelas funções essenciais à sociedade e ao país. Tá certo, professor. Eu queria falar um pouquinho sobre a sua área, especificamente sobre o direito, né? O direito achado na rua. O senhor comenta como um ambiente, um aspecto, um setor jurídico, né? Como manifestação do social. Como é que, então, o direito achado na rua, qual seria o papel, né, desse segmento de estudos nesse contexto da pandemia? A Então, função da justiça, né? o primeiro exato, em vários planos, né? O primeiro é o de mobilizar a nossa energia para construir as bases de fundamentação de respostas sociais e de respostas políticas que armem criticamente os sujeitos de direito, né, as comunidades de sentido, os protagonistas das lutas por direitos, de maneira que eles possam se apresentar na institucionalidade como capazes de apresentar propostas e agendas que se transformem em expectativa de prestação de atenção das políticas e da ação governamental, né? Mencionei esse livro, né? Agora mesmo estou preparando com meus colegas um segundo volume, que é exatamente para organizar o que nós estamos chamando de respostas sociais à pandemia. Os governos colapsaram. Então, quais são as respostas sociais que as comunidades empoderadas, né, e que, às vezes, inclusive, têm que afrontar ações de repressão para descriminalizar suas práticas e politizar suas reivindicações, né? Um outro programa que desenvolvi com os alunos e com a FIAM, que é o organismo de defesa dos direitos à alimentação e à nutrição como direito humano, né? Que é a construção desses indicadores, esses enunciados jurídicos para realização do direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Então, pensar que a alimentação é um direito e que, por conseguinte, tem que desenvolver políticas para esse fim
do ponto de vista de satisfação da exigência constitucional desses direitos como direitos humanos, né? Então, por exemplo, reivindicar que, para isso, haja, né, mediações políticas para garantir auxílios de emergência, respostas de apoio, tanto econômico quanto funcional, para que as autoridades se deem conta de que é preciso deslocar do orçamento, não para o movimento do econômico e dos negócios, mas para a salvaguarda da dignidade do humano, né, as diretrizes das políticas públicas, né, o lockdown, a programação de vacina, a mobilização do orçamento para garantir, por exemplo, a manutenção de um financiamento de emergência para que as pessoas não sejam obrigadas a ir à rua, por exemplo, e servir de sacrifício com sua vida e com a sua saúde para o enriquecimento dos proprietários dos negócios, né? Como a gente tem visto aqui em algumas passeatas em automóveis, né? Proprietários de empresas reivindicando o seu direito de que seu trabalhador venha se submeter aos riscos da pandemia para garantir a continuidade de seus negócios e da sua acumulação, né? Então, nós, no Direito Achado na Rua, temos feito esse procedimento de produzir respostas mais reflexivas, obras, livros, mais diretas, essas lives que a gente tem participado, artigos de fundo em veículos de comunicação imediata, né, os blogs, e educar, né? Aqui mesmo, à luz assim, da salvaguarda do antigo Comitê Nacional de Educação para os Direitos Humanos, aqueles que se viram, né, frustrados com a atitude de desmonte dessas políticas no espaço do governo, se organizaram enquanto sociedade civil, universidades, para recriar a rede de educação para os direitos humanos, né? Então, você vai ver aqui no blog do Direito Achado na Rua, em associação com a Rede Brasileira de Educação para os Direitos Humanos, a minha colega de pesquisa e coordenadora do Núcleo de Estudos para a Paz e os Direitos Humanos da UNB, a professora Naíbe Calho, coordenou um programa em que ela tem discutido com os participantes dessa Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos a necessidade de um programa de educação para a cidadania e para os direitos, para que se tenha consciência de que reivindicar direitos é uma exigência da política, né? É uma exigência da fraternidade, como diz o Papa Francisco, né? Para dar à política a dignidade que a torna sublime como expressão da caridade. É o que ele diz na sua encíclica, ou na sua exortação Evangelii Gaudium, depois repetida na encíclica Fratelli Tutti, né? Onde ele pede que se tenha um salário universal, que não se exclua da dignidade a exigência de atender moradia, teto e trabalho, né? E não se desumanize o descarte da sociedade, que é esse povo de rua, né? Tá certo, professor. Queria agradecer as suas palavras. Infelizmente, nosso tempo já está estourando. Muito obrigado. A gente precisa, como o tema é tão amplo, né? O seu livro, por exemplo, tem 600 páginas e já está previsto para sair uma segunda, não diria versão, mas um segundo volume dele. Este com as respostas sociais das organizações da sociedade civil e também do mundo do trabalho, né? Que são aqueles setores em que essas políticas neoliberais, né, mais dramaticamente afetam, né, não só alienando o humano que se assegura, porque você, como diz a Constituição, dá moradia, dá salário, dá saúde, dá lazer, dá transporte, né, mas porque você dá dignidade, né? Tá ótimo, professor. Muito obrigado. Grande abraço e fica o convite para voltar aí ao programa e a gente conversar mais sobre esse tema que tem tantas ramificações. Grande abraço, obrigado, hein? Muito bem, obrigado, Bruno. Bom fazer isso, inclusive, no período em que a nossa universidade completa 60 anos, é isso?
Tá certo. Obrigado. Tchau, tchau, professor.